Em julho de 1913, o banqueiro Albert Kahn, um francês, registrou uma das fotos mais cruéis e perturbadoras da história da humanidade. Ele foi um dos pioneiros da fotografia colorida, processo, então, razoavelmente recente, inventado pelos irmãos Lumière. Na verdade, bem recente. E ele acabou tirando uma foto de uma mulher mongol sendo torturada. E naquele momento, provavelmente, por mais que ele mesmo tenha sentido o peso da cena que ele testemunhou e registrou, ele não poderia imaginar a repercussão que tal foto teria nos anos que viriam a seguir. No ano em que esse fatídico episódio aconteceu, o banqueiro estava fazendo uma espécie de volta ao mundo. Ele estava viajando pelo mundo para conhecer países que ele considerava exóticos. E durante a sua estadia na Mongólia, ele acabou registrando essa cena que se tornaria uma das cenas mais icônicas e terríveis da história da humanidade. Durante essa viagem, enquanto ele fazia uma passagem, fazia ali a jornada passando por uma parte bem remota do deserto da Mongólia, ele acabou avistando uma caixa. Ele ficou intrigado e ao se aproximar da caixa para conferir o que era, ele ficou aterrorizado. Ele acabou se deparando com uma mulher que estava presa nessa caixa. A mulher estava totalmente aprisionada, ela não tinha como sair, ela mal tinha como se mover, como vocês vão poder ver na imagem aí. Mas ele foi totalmente impedido de ajudá-la, porque se ele fizesse qualquer coisa por ela, ele estaria ferindo um código que dizia que pessoas de outras culturas, de países estrangeiros, jamais podiam interferir nas leis dos países aos quais eles visitavam. Ele próprio sofreria sanções se tomasse alguma atitude ou se tentasse ajudar a mulher de alguma maneira, se tentasse libertá-la, então, sabe-se lá o destino que ele teria. Sem outro remédio, sem ter outro recurso, sem qualquer solução possível, o Kahn foi obrigado a deixá-la onde encontrou, mas claro, ele fez a foto que se tornou tão famosa. Já em 1922, a foto foi publicada na National Geographic sob a legenda "Prisioneira da Mongólia em uma caixa". E essa foto imediatamente tornou-se uma das fotos mais comentadas do mundo naquela época. Podemos dizer sem sombra de dúvida que a foto viralizou naquela época. Claro, viralizou dentro dos termos em que era possível alguma coisa viralizar no mundo sem internet. E um grande número de revistas e jornais publicou aquela foto. E todos começaram a presumir, e essa informação saía nas matérias à medida que a foto era publicada, eles presumiram que a mulher estava presa como punição por algum ato de adultério, que ela havia sido adúltera e, portanto, punida de maneira tão radical. Mas essa informação jamais pôde ser confirmada de fato. É uma suposição. A única certeza que se tem é que ela foi aprisionada e jogada no deserto para que morresse de fome, sede e frio dentro de um processo lento e doloroso. Mas é claro, a Mongólia não foi a primeira e infelizmente também não foi a última a aplicar esse tipo de punição tão terrível. Na verdade, durante o Império Romano, por exemplo, existia uma punição, uma tortura chamada emparedamento. Ela consistia em pegar o prisioneiro, colocar dentro de um espaço fechado, lacrado. Esse espaço era tão exíguo e não tinha saídas que o prisioneiro sequer conseguia sentar ou deitar. Ele ficava em pé. Não recebia luz solar, nem comida, nem água. Mas isso acontecia com ele quando o objetivo era apenas puni-lo, torturá-lo. Porque quando a ideia era matá-lo,
eles colocavam ele num caixão ou em uma caixa, e aí, de maneira alguma, ele receberia comida ou água até que morresse, lenta e penosamente. Na Mongólia, tal método bárbaro persistiu existindo até o início do século XX. Uma pequena diferença que havia é que, embora existissem casos, como o da mulher da foto, em que ela era totalmente proibida de receber ajuda, de receber comida ou água, existiam casos em que o prisioneiro tinha o direito de clamar, de pedir, de implorar por esta comida e por esta água, e talvez ganhasse isso de alguma pessoa que se compadecesse disso. Já no caso dos romanos, essa possibilidade não existia de maneira alguma. Essa era a única diferença, vamos dizer assim, em favor do método mongol. Mas o que se sabe é que, de qualquer maneira, uma pessoa condenada a esse tipo de tortura sofria muito. E em grande número dos casos, mesmo naqueles em que o prisioneiro não recebia a proibição de pedir para alguém comida e água, de implorar, eles morriam lenta e dolorosamente durante dias sem poder se alimentar e mal podendo se mover. E a humanidade parece que tem esse fetiche macabro, tem esse certo, essa ideia fixa, quase um prazer em repetir esse tipo de bizarrice, porque na Europa também existem muitos relatos desse acontecimento, principalmente até meandros da Idade Média, durante o período da Idade Média quase que inteiro. Inclusive pesquisadores tem encontrado, encontra-se de vez em quando, cadáveres que claramente passaram pelo processo do emparedamento ou da morte em algum tipo de caixa ou caixão. Sendo que era um processo que acabou sendo usado de maneira dantescamente popular. E se você parar para pensar nos extremos entre a Mongólia e a Europa, e o quanto de qualquer maneira são parecidos esses métodos terríveis, você pode ter uma ideia do quanto a humanidade tem um sincronismo quando se trata de ser cruel. Esse é sem dúvida um dos casos mais bizarros da história da fotografia. É uma imagem que quando você vê, você não consegue esquecer. E com certeza o fotógrafo, o Khan, viveu a sua vida inteira com essa imagem na cabeça, né? E pessoal, essa é a história. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a quem acompanhou o vídeo até agora. Peço que você deixe o seu like, compartilhe. Se você está chegando no canal agora, por este vídeo, se inscreve, ativa o sininho, fica conosco. Temos vídeos aqui todas as quartas e sábados. O canal tem assuntos bastante vastos dentro desse mundo de coisas estranhas e coisas bizarras. Consulta as playlists, você pode gostar de alguma coisa. Abraços, fui!